Oi, meu nome é Carlos Benami e nessa aula de História falaremos sobre a crise na República Romana. A crise da República Romana foi fruto de vários processos políticos e sociais decisivos, inclusive o surgimento do Império Romano e seu processo de expansão. Após as três guerras púnicas, Roma havia conquistado praticamente todo o mar Mediterrâneo. O domínio de novas rotas marítimas possibilitou que houvesse um fortalecimento comercial. Além disso, a partir do século III a.C., Roma passou a dominar muitos povos, transformando-os em províncias romanas. O auge da República Romana se deu com o processo expansionista. Por outro lado, com a expansão bem maior do território a administrar, a política ficou complexa, além do fato de os conflitos sociais entre patrícios e plebeus terem aumentado. O declínio romano começava a se concretizar, e as constantes disputas entre os líderes políticos e o Senado enfraqueceram ainda mais a política republicana. Os cônsules, senadores e magistrados foram aos poucos perdendo seu espaço político. A plebe cada vez mais reivindicava a participação política, enquanto os patrícios enfraqueciam ainda mais após o fortalecimento do comércio que gerava novas atividades econômicas. Foi nesse contexto que o Senado, não tendo alternativa, negociou o surgimento de uma estrutura política até então desconhecida, chamada de Triunvirato, formada por Pompeu, Crasso e Júlio César. O triunviro Júlio César, a partir da Gália, fortaleceu-se investindo sobre Roma para se tornar um ditador, título concedido pelo próprio Senado, que ficou sem alternativas devido à aliança de César com o exército. Após a morte de Júlio César, foi formado o Segundo Triunvirato, composto por Marco Antônio, Lépido e Otávio. Otávio derrotou Lépido e Marco Antônio na Batalha de Áxio, em 31 a.C., e anos mais tarde foi nomeado o primeiro imperador da história de Roma. O expansionismo romano. O processo expansionista romano aconteceu da mesma maneira como ocorrido na Grécia Antiga e na Antiguidade Oriental. Dois pontos foram fundamentais para essa política de expansão: garantir as defesas territoriais e buscar novos territórios devido ao crescimento populacional em Roma. No período entre a monarquia e a República Romana, houve uma estabilidade econômica. O que se produzia começou a dar retorno para o comércio. Como a base da economia romana era a atividade agrícola, à medida que o comércio crescia, eram necessárias mais terras para se plantarem os bens de consumo. O expansionismo romano durou cerca de 5 séculos. Começou com a conquista da Etrússia, quando os etruscos foram derrotados, e depois do sul da Península Itálica, de onde algumas cidades da Magna Grécia foram subjugadas. Praticamente toda a península estava sob o domínio dos romanos, o que de fato dava condições de continuarem a se expandir e buscar outras regiões na Ásia, África e Europa. As Guerras Púnicas. No processo de expansão romana, o contato com povos da Magna Grécia e principalmente com os cartaginenses foi decisivo para a consolidação do poder de Roma. Existia uma clara disputa pelo controle do mar Mediterrâneo e de suas rotas comerciais. Os cartaginenses eram adversários a serem derrotados pelos romanos. Foi nesse momento que ocorreram as três guerras púnicas, cujo estopim foi a disputa pela ilha da Sicília, que pertencia à Magna Grécia, onde moravam muitos cartaginenses. Na ilha da Sicília, a rivalidade entre os cartaginenses e os habitantes que haviam sido colonizados pelos gregos enfraquecia a política interna da região, facilitando a invasão de outros povos. Roma, então, resolveu invadir a ilha com o apoio da Siracusa e conquistou a cidade de Messina, na costa leste da Sicília. Em contrapartida, os cartaginenses declararam guerra a Roma. As guerras púnicas foram divididas em 3 fases diferentes. A Primeira Guerra Púnica,
de 264 a.C. a 241 a.C. Os confrontos nessa fase ocorreram no mar. Os cartaginenses eram grandes navegadores, pois descendiam dos fenícios, conhecidos por fabricar excelentes embarcações. Para se defender, os romanos aprenderam técnicas de construção das embarcações marítimas, criando modelos iguais aos dos cartaginenses, com a ajuda dos gregos. Essa primeira etapa das guerras púnicas foi vencida pelos romanos. A Segunda Guerra Púnica, de 218 a.C. a 201 a.C. Após conquistar a ilha da Sicília, Roma pôde então controlar a Córcega e a Sardenha, estabelecendo assim seu domínio em toda a Magna Grécia. Na verdade, esse segundo conflito foi a reação de Cartago à derrota para os romanos no primeiro conflito. Após seu pai, Almícar, ter conquistado a Península Ibérica, o general estadista Aníbal Barca liderou os cartaginenses em direção à Península Itálica. Várias vitórias foram conquistadas por Cartago, que em nenhum momento ameaçou Roma. Dessa forma, os romanos puderam se organizar e, sob a liderança de Cipião, o africano, conquistaram a Península Ibérica, forçando os cartaginenses a recuar. Estes foram novamente derrotados nas batalhas de Zama, em 202 a.C. A Terceira Guerra Púnica, de 149 a.C. a 146 a.C. Foi o conflito mais rápido e violento das três guerras púnicas. Com a liderança de Cipião Emiliano, após 3 anos os romanos derrotaram de forma definitiva os cartaginenses. Destruíram Cartago, escravizaram seu povo, incendiaram a região e colocaram sal sobre as terras, para que nada pudesse sobreviver. Os sobreviventes, que não foram escravizados, se espalharam pela Europa. As guerras púnicas e o processo inicial de expansão territorial romana trouxeram consequências determinantes para o panorama político, econômico e social na Europa e no mar Mediterrâneo. As principais foram: os romanos dizimaram seus rivais e estabeleceram a hegemonia sobre o comércio no Mediterrâneo, consolidando sua política expansionista. Com o fortalecimento do comércio, surgiu uma nova classe social chamada de homens novos, ou cavaleiros, enfraquecendo os patrícios. A conquista de novas terras desencadeou o aumento do número de escravos, pois os romanos escravizavam os guerreiros derrotados. Esses escravos passaram a ser usados em atividades econômicas, gerando grande desemprego e insatisfação na plebe romana, que reagiu e provocou conflitos internos. Os pequenos e médios proprietários não conseguiam satisfazer com suas produções agrícolas a necessidade do comércio, criando dívidas que não conseguiam pagar. Então, acabavam vendendo as suas terras para os ricos proprietários. A atividade é, com base na aula, cite consequências boas e ruins do expansionismo romano.